E antes de começar esse vídeo, vamos falar da promoção do Super Bowl. Bom, se você não sabe do que eu tô falando, eu lancei uma promoção que vai levar uma pessoa comigo pro Super Bowl 51 em Houston, Texas, no ano que vem. Se você ainda não começou a participar, é só você clicar nesse vídeo aqui que tem o passo a passo direitinho, com tudo explicado pra você. Agora, pra você que já está participando, eu também tenho um anúncio muito rápido. O meu Instagram tá todo ferrado. Ele tá parando de seguir gente, se você me taga nas coisas, ele não me mostra, a não ser que eu esteja te seguindo. Então eu preciso que vocês façam uma coisa pra mim. Se você mandou uma foto no Instagram, me marcou com @leofkandrade e com o hashtag Viagem com Leon Andrade, e eu não curti essa foto, eu preciso que você me mande uma mensagem direto no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, ou em qualquer lugar. Eu preciso que você entre em contato comigo, me avisando que você já está participando e que eu não consegui ver a foto, tá? Assim a gente pode arranjar uma maneira de eu conseguir ver essa foto. Ou eu te sigo no Instagram, ou você me manda um screenshot com as tags direitinho, e aí você vai estar participando oficialmente. Aliás, se você mandou uma foto e ainda não fez o quiz, faça o quiz, e a mesma coisa ao contrário. Se você já fez o quiz e não postou uma foto, poste uma foto, que falta só um mês pro fim da promoção. Então vamos falar da semana 4 da NFL, que foi muito boa. Eu venho muito feliz fazer esse vídeo porque Cleveland finalmente ganhou. Oi? Ah, perdeu no fim de novo? Ah, tá. Não, é que... Não, oi, tá. Tá bom, eu aviso sim. Obrigado, tá? Historinha rápida. Cleveland estava perdendo de 14-0. Mas lembra que eu disse que Cleveland não só perde, eles fazem parecer que vão ganhar? E aí perdem? Então, acabou o primeiro tempo 17-17. E no terceiro quarto, Cleveland fez 3 pontos. Ou seja, entrando no quarto quarto, estava 20-17 para Cleveland. Claro que não é uma diferença de placar assim muito grande. 20-17 pode sumir assim. Só que Cleveland estava jogando bem, por incrível que pareça. Eles estavam tendo campanhas com ritmo bom, o quarterback estava arremessando bem, o Isaiah Crowell, running back, estava correndo bem, então estava tudo muito bem encaminhado para a primeira vitória de Cleveland. Até que em 3 posses seguidas, 3 turnovers, 2 fumbles e uma interceptação. E um desses fumbles foi a 5 jardas da end zone do oponente, podendo abrir 10 pontos de diferença. Aí não tem quem ganhe, não tem como. 3 turnovers em 3 posses, já era no quarto. Bom, com esse resultado, Cleveland passa para 0-4, sendo o único time na NFL inteira que ainda não conseguiu uma vitória. Bom, discurso anti-Cleveland obrigatório já passou, agora a gente pode seguir em frente. Vamos começar então pelo Thursday Night Football entre Miami Dolphins e os Cincinnati Bengals, que acabou 22-7 para os Bengals, em um jogo que não foi lá muito emocionante. Destaque para o kicker Mike Nugent, que teve 5 field goals no jogo. Como você provavelmente notou, o primeiro jogo de domingo foi num horário um pouco estranho, foi de manhã. E isso foi porque ele aconteceu em Londres, na Inglaterra. Pois é, isso faz parte de uma iniciativa da NFL de levar o futebol americano para fora dos Estados Unidos. Eu ainda estou esperando um jogo oficial no Brasil, hein, NFL? O primeiro jogo internacional de 4 totais que vão acontecer esse ano ainda foi entre os Indianapolis Colts e os Jacksonville Jaguars. Parêntese, Londres ainda vai ter mais 2 jogos e o último vai ser no México. Nessa partida, os Jaguars ganharam dos Colts de 30-27. Foi um jogo bastante emocionante porque entrando no quarto quarto, estava 23-6 para os Jaguars e os Colts tiveram uma parcial do último quarto de 21-7. Então parecia que eles estavam começando a ameaçar uma virada, mas no fim não deu muito certo. Os Jaguars conseguiram sua primeira vitória e os dois times agora estão com uma vitória e 3 derrotas. Os Houston Texans encararam os Tennessee Titans num jogo que teve um placar um pouco mais perto do que eu esperava. Terminou 27-20, mas os Texans ainda conseguiram ganhar, que era o que eu achava que ia acontecer. É meio que a lógica natural do futebol americano. Os Seahawks pegaram os Jets em Nova York e ganharam de 27-17 em um jogo que mais uma vez prova que o ataque de Seattle tá voltando, tá começando a ser bom de novo. O Russell Wilson arremessou para 3 touchdowns, mais de 300 jardas, então eles estão bem encaminhados agora. E os Jets, que ainda não conseguiram ganhar em casa, tiveram um jogo bastante fraco, mas não tão fraco quanto o da semana passada, onde o Fitzpatrick conseguiu 6 interceptações. Os Panthers foram para Atlanta jogar contra os Falcons em um jogo que terminou com um total de 81 pontos. O vencedor foi o time de casa com um ataque avassalador. Foram 48 pontos
num time dos Panthers que é razoavelmente bom na defesa, provando que ainda é o melhor ataque da NFL. E os Panthers começam a temporada decepcionando. 1 vitória e 3 derrotas depois de chegar no Super Bowl ano passado, com Cam Newton, MVP do ano passado. Acho que ninguém realmente esperava isso. E o destaque desse jogo, sem dúvida, vai para o Julio Jones, que teve 300 jardas aéreas. 300 jardas aéreas. Só um cara, um recebedor, um wide receiver. 300 jardas aéreas. Um bom ano para um wide receiver, para vocês terem uma noção, é quando ele consegue um total em 16 jogos de mais ou menos 900, 1.000, 1.100 jardas. Mais ou menos entre 900 e 1.100. O cara me consegue 300 em um jogo. E um touchdown ainda por cima. Quem tinha ele no Fantasy arrasou. Como eu previ no meu pequeno vídeo de sexta-feira no Instagram, onde eu falo pra vocês quais jogos eu acho que vão ser mais interessantes de assistir, os Baltimore Ravens perderam a invencibilidade para os Oakland Raiders. Os Raiders, que ganharam todos os 3 jogos que jogaram fora de casa, começam a sonhar já com os playoffs. Como vocês podem ver no placar aqui embaixo, o jogo terminou 28-27 e foi muito emocionante até o último segundo. Esse passe incompleto do Joe Flacco aqui decidiu o jogo já numa quarta descida, nos últimos minutos do último quarto de jogo. Até os Bears ganham, mas Cleveland não. Pois é, o péssimo time de Chicago conseguiu sua primeira vitória por 17-14, um jogo fraco, sem muita emoção, entre os Bears e os Detroit Lions. Os Denver Broncos foram até Tampa Bay e ganharam de 27-7 dos Buccaneers. Eles ainda mantêm sua invencibilidade com 4 vitórias e 0 derrotas. Detalhe do jogo vai pro Trevor Siemian, quarterback, que estava jogando muito bem e acabou se machucando. Ele machucou o ombro esquerdo e não voltou pro resto do jogo, ainda não se sabe se ele vai voltar pro próximo jogo. Mas quem tomou o lugar dele foi o calouro Paxton Lynch, que eu tinha pedido pros Broncos botarem ele como titular lá no meu vídeo das previsões. E agora ele entrou e entrou bem. Eu fiquei surpreso de, mesmo com um bom running back, o CJ Anderson, os Broncos terem dado tanta confiança do Paxton Lynch arremessar a bola. E ele até conseguiu um touchdown. Agora, um time que vem me surpreendendo um pouquinho demais é o Los Angeles Rams. Eles estão com 3 vitórias e 1 derrota, liderando sua divisão, e ganharam dos Arizona Cardinals lá em Arizona. Os Cardinals, diga-se de passagem, mais um time que está decepcionando bastante nesse começo de temporada. Ah, San Diego, se você conseguisse ganhar jogo, hein? Mais um time que também perdeu por causa de turnovers. O jogo terminou 35-34 para os Saints, garantindo a primeira vitória do time de Nova Orleans, mas só aconteceu por causa dos turnovers de San Diego. Eu já disse aqui há muito tempo atrás, time que não toma conta da bola não ganha jogo. E quando ganha é porque tem uma defesa absurda, tipo Denver ou Minnesota esse ano. Os Dallas Cowboys seguem bem, ganharam mais uma agora de 24-17 sobre os San Francisco 49ers, liderados por 2 calouros, o Dak Prescott, que é o quarterback que está substituindo o Tony Romo, e o Ezekiel Elliott, running back. Detalhe, o Ezekiel Elliott teve 138 jardas terrestres e um touchdown. Um jogo sensacional. Depois de tomar um tapa na orelha dos Philadelphia Eagles, os Pittsburgh Steelers deram um tapa na orelha dos Kansas City Chiefs. O jogo foi 43-14, mas estava 36-0 no começo do quarto. Destaque para o quarterback dos Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, que teve 5 touchdowns e 300 jardas na partida. E por último, os Minnesota Vikings continuam invictos, ganhando de 24-10 dos New York Giants, que agora passam a ter 2 vitórias e 2 derrotas. Os Vikings provando que jogar em equipe é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mesmo sem o seu quarterback principal e o seu running back principal, eles ainda estão com 4 vitórias e 0 derrotas. E se você ficou notando que faltou Green Bay Packers e Philadelphia Eagles nesse vídeo, é porque os dois tiveram uma bye week, ou seja, eles não jogaram essa semana. Todos os times têm uma bye week durante a temporada. A surpresa da rodada vai para o jogo entre Buffalo Bills e New England Patriots. O time que parecia ser o melhor da NFL não conseguiu fazer nenhum ponto nos Bills. Foi algo realmente super inesperado que eu acho que não acontece de novo nos próximos 10 anos. E para a próxima semana, os Patriots já têm o Tom Brady de novo e eles pegam Cleveland em Cleveland. O não me diga da rodada, obviamente, vai para Cleveland de novo, porque perdeu mais uma. Como eu já disse antes, é o único time ainda que não ganhou na NFL. E eles provavelmente não vão ganhar na próxima rodada, já que é contra os Patriots. O melhor touchdown aéreo dessa semana vai para o Michael Crabtree, wide receiver dos Oakland Raiders. Esse touchdown virou o placar e deu a vitória aos Raiders.
O Crabtree consegue congelar o defensor com esse juke para a direita bizarro e ainda consegue pegar a bola e arrastar o pé esquerdo, mostrando que conseguiu botar os dois pés dentro da endzone antes de sair de campo. Um touchdown realmente de alta qualidade. E o touchdown terrestre dessa semana vai para o Ezekiel Elliott. Não pela jogada que levou ao touchdown, mas sim pela campanha inteira. Ele teve 2 jogadas terrestres de mais de 10 jardas nessa campanha e ainda finalizou já perto da endzone com um touchdown. E por hoje é isso. A gente fica por aqui de semana 4 da NFL. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aí embaixo. Não se esquece de se inscrever. Lembra, a promoção do Super Bowl ainda está valendo por mais um mês, mais ou menos, até dia 31 de outubro. E claro, me segue em todas as redes sociais aqui, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Se você ainda não viu o vídeo que eu acabei de lançar, foi um vlog do último jogo de Ohio State. Então corre lá que ficou bastante divertido. Eu espero vocês aqui para falar da semana 5 da NFL. Um abraço e até terça-feira que vem. Valeu!